Na tarde da última quinta-feira, aconteceu uma audiência no Fórum Municipal por conta de uma denúncia de crime eleitoral em desfavor do atual prefeito Alcino Barcelos, republicano da coligação Em Tempo de Avanço. Ele é acusado de ter distribuído kits escolares em fevereiro e camisetas em alusão ao Dia do Professor no mês de outubro. A denúncia partiu da coligação Gestão Participativa com a Força do Povo do Solidariedade. Conversamos com o Dr. Valdinei Salgueiro, advogado de acusação, que falou sobre a audiência onde defesa e acusação foram ouvidas. Então, na verdade, hoje foi uma audiência de oitiva das testemunhas arroladas e foram ouvidas aqui as testemunhas. E, na verdade, assim, é um ato normal, né, do processo eleitoral, do processo judicial eleitoral. É um meio de prova que é ouvir as testemunhas. As testemunhas foram arroladas e foram questionadas pelos advogados, pela promotoria e pelo próprio juízo eleitoral. Agora, a partir de agora, abre-se o prazo para todos apresentar alegações finais em 2 dias, né? Ou seja, começa já a correr amanhã, sexta-feira, né? Sábado à noite, todos nós temos que apresentar as alegações finais e aí já vai concluído para o juiz decidir. Nessa ação está sendo discutida distribuições dos kits escolares, doações de camisetas comemorativas ao Dia do Professor, entre outras denúncias de irregularidades que constam do processo. Contudo, a base mais sólida que nós temos com relação a esse processo diz respeito aos kits escolares e às camisetas comemorativas ao Dia dos Professores. Então, foi um ato normal de processo judicial, que é corriqueiro, né, a oitiva das testemunhas para fazer com que o juízo tenha mais convicção naquilo que ele vai decidir. E aí as defesas, né, de ambas as partes, mais a promotoria, vai se manifestar através de alegações finais e vai concluir para o juízo decidir. Doutor, com a sua experiência dentro da área eleitoral, qual a sua avaliação em relação a essa situação? Principalmente, houve provas consistentes, pelo menos até então, da parte do Executivo? Então, veja bem, nós temos a nossa convicção, né? A defesa dele também tem a convicção dele. Mas falando pela nossa convicção, pela minha experiência na área jurídica, as provas são bastante contundentes com relação ao que ocorreu aqui em Pontes Lacerda, né? Até porque quando o prefeito diz que distribuiu kits desde o início da gestão dele, não é verdade, né? A distribuição ocorreu no ano letivo de 2019 e no ano letivo de 2020. Correto? Então, assim, em 2019, ele gastou R$317 mil com kit escolar e uniforme. Em 2020, ele gastou R$717 mil. Ou seja, um aumento de um ano para o outro de 125%. Ou seja, R$400 mil a mais do que ele gastou em 2019. Então, assim, a gente tem convicção de que existe o ilícito eleitoral. Não estou entrando no mérito da administração dele, quero deixar isso muito claro, entendeu? A administração do prefeito é uma situação, a irregularidade que ele cometeu eleitoral é outra. Então tem que saber, as partes e o povo e os apoiadores dele tem que entender, tem que distinguir as coisas. Uma coisa é a parte administrativa que ele realizou. Outra coisa é o ano eleitoral, que existe algumas proibições e algumas vedações, a qual ele não observou. Então, assim, a falta de observação da regra eleitoral, nem tudo que pode em 2019 pode em 2020. Por quê? Porque 2019 não é ano eleitoral, 2020 é ano eleitoral. Tem uma lei especial que trata do assunto. Então, no nosso entendimento, entendeu? A gente entende que existem provas consistentes para que o prefeito Alcino sofra sanção eleitoral conforme determina a legislação. Agora, passados esses 2 dias que tem que apresentar as duas partes das alegações, quanto tempo se define uma situação como essa? O prazo máximo que a gente entende que o juiz tem é 10 dias, né? Mas ele pode fazer isso em 3, em 5, em 4, vai depender da demanda e do tempo do magistrado, né? Mas assim, eu acredito que até dia 18 é possível, já que
no domingo já vai estar disponível para o juiz, né, para o magistrado. Então, eu acredito que num prazo razoável até sexta-feira tem alguma decisão, como pode ser que seja na outra semana, né? Então, assim, mais essa decisão sai esse ano ainda, com certeza. E após a decisão, cabe recurso também, né? Isso, o trâmite cabe recurso, né? Cabe recurso para o TRE. Então, assim, tem que entender, se algumas pessoas assim, não, o Alcindo, o prefeito Alcindo vai ser diplomado, ele vai tomar posse normal, né? E o processo vai correr, né? Hoje nós tivemos uma decisão do TRE que cassou o mandato do deputado Avalone, entendeu? De ilícito que foi cometido no ano eleitoral 2018. Então, assim, mas vai demorar 2 anos? Pela minha experiência, não. Mirassol demorou 1 ano. Né? 2016 o prefeito foi cassado, final de 2017 tivemos novas eleições lá. Então, eu acredito, caso haja alguma punição, né? Porque isso não depende da minha vontade, nem da vontade de ninguém, isso depende da justiça eleitoral como um todo, primeiro grau, TRE, TSE, então temos que aguardar a decisão do juiz com relação a essa situação. Todas as testemunhas foram ouvidas, né? Não, nem todas as testemunhas foram ouvidas. Algumas foram dispensadas, né? Outras foram contraditadas e outras o juiz indeferiu que elas fossem ouvidas. Mas no contexto geral, as testemunhas mais importantes foram ouvidas, que foi a atual secretária, né, a professora Margarete, e o ex-secretário Alain, né, que foram as pessoas que estiveram na frente da Secretaria de Educação, o Alain nos últimos anos e a professora Margarete desde julho de 2019. Então, assim, as testemunhas mais importantes para o deslinde do processo foram ouvidas.